Ainulindale, a música do Zé Ainur. Anvieru, o único que em Arda é chamado de Ilúvatar. Ele criou primeiro os Ainur, os sagrados, gerados por seu pensamento. E eles lhe faziam companhia antes que tudo mais fosse criado. E ele lhes falou, propondo-lhes temas musicais. E eles cantaram em sua presença, e ele se alegrou. Entretanto, durante muito tempo, eles cantaram, cada um sozinho ou apenas alguns juntos, enquanto os outros escutavam, pois cada um compreendia apenas aquela parte da mente de Ilúvatar da qual havia brotado e evoluía devagar na compreensão de seus irmãos. Não obstante, de tanto escutar, chegaram a uma compreensão mais profunda, tornando-se mais consonantes e harmoniosos. E aconteceu de Ilúvatar reunir todos os Ainurs e lhes indicar um tema poderoso, desdobrando diante de seus olhos imagens ainda mais grandiosas e esplêndidas do que havia revelado até então. E a glória de seu início e o esplendor de seu final tanto abismaram os Ainur que eles se curvaram diante de Ilúvatar e emudeceram. Disse-lhes então Ilúvatar: a partir do tema que lhes indiquei, desejo agora que criem juntos, em harmonia, uma música magnífica. E como eu os inspirei com a chama imperecível, vocês vão demonstrar seus poderes, ornamentando esse tema, cada um com seus próprios pensamentos e recursos, se assim o desejarem. Eu, porém, me sentarei para escutar, e me alegrarei, pois, através de vocês, uma grande beleza terá sido despertada em forma de melodia. E então as vozes dos Ainur, semelhantes a harpas e alaúdes, a flautas e trombetas, a violas e órgãos, e a inúmeros coros, cantando com palavras, começaram a dar forma ao tema de Ilúvatar, criando uma sinfonia magnífica. E surgiu um som de melodias em eterna mutação, entretecidas em harmonia, as quais, superando a audição, alcançaram as profundezas e as alturas. E as moradas de Ilúvatar encheram-se até transbordar. E a música e o eco da música saíram para o vazio. E este não estava mais vazio. Nunca desde então os Ainurs fizeram uma música como aquela. Embora tenha sido dito que outras ainda mais majestosas será criada diante de Ilúvatar pelos coros dos Ainurs e dos filhos de Ilúvatar após o final dos tempos. Então, os temas de Ilúvatar serão desenvolvidos com perfeição e irão adquirir existência no momento em que ganharem voz, pois todos compreenderão plenamente o intento de Ilúvatar para cada um. E cada um terá a compreensão do outro. E Ilúvatar, sentindo-se satisfeito, concederá a seus pensamentos o fogo secreto. Agora, porém, Ilúvatar escutava, sentado e por muito tempo, aquilo que lhe pareceu bom, pois na música não havia falha. Enquanto o tema se desenvolvia, no entanto, surgiu no coração de Melkor o impulso de entremear motivos da sua própria imaginação, que não estavam em harmonia com o tema de Ilúvatar. Com isso, procurava aumentar o poder e a glória do papel a ele designado. A Melkor, entre os Ainur, havia sido concedido os maiores dons de poder e conhecimento, e ele ainda tinha um quinhão de todos os dons de seus irmãos. Muitas vezes, Melkor penetrara sozinho nos espaços vazios em busca da chama imperecível, pois ardia nele o desejo de dar existência a coisas por si mesmo.
e a seus olhos Ilúvatar não dava atenção ao vazio, ao passo que Melkor se impressionava com o vazio. E, no entanto, ele não encontrou o fogo, pois este está com Ilúvatar. Estando sozinho, porém, começara a conceber pensamentos próprios, diferentes daqueles de seus irmãos. Alguns desses pensamentos ele agora entrelaçava em sua música, e logo a dissonância surgiu ao seu redor. Muitos dos que cantavam, próximos, perderam o ânimo. Seu pensamento foi perturbado e sua música hesitou. Mas alguns começaram a afinar sua música de Melkor, em vez de manter a fidelidade ao pensamento que haviam tido do início. Espalhou-se então cada vez mais a dissonância de Melkor, e as melodias que haviam sido ouvidas antes sussurraram no mar de sons turbulentos. Ilúvatar, entretanto, escutava sentado até lhe parecer que, em volta de seu trono, bramia uma tempestade violenta, como a de águas escuras que guerreavam entre si numa fúria incessante, que não queria se aplacar. Ergueu-se então Ilúvatar, e os Ainurs perceberam que ele sorria. E ele levantou a mão esquerda, e um novo tema surgiu em meio à tormenta, semelhante ao tema anterior e ao mesmo tempo diferente. E ganhava forma e apresentava uma nova beleza. Mas a dissonância de Melkor cresceu em tumulto e o enfrentou. Mais uma vez houve uma guerra sonora, mais violenta do que antes, até que muitos dos Ainurs ficaram consternados e não cantaram mais. E Melkor pôde dominar. Ergueu-se então novamente Ilúvatar, e os Ainurs perceberam que sua expressão era severa. Ele levantou a mão direita e, vejam, um terceiro tema cresceu em meio à confusão diferente dos outros, pois de início parecia terno e doce, um singelo murmúrio de sons suaves em melodias delicadas. Mas ele não podia ser subjugado e acumulava poder e profundidade. E afinal, pareceu haver duas músicas evoluindo ao mesmo tempo diante do trono de Ilúvatar, e elas eram totalmente díspares. Uma era profunda, vasta e bela, mas lenta e mesclava uma tristeza incomensurável, na qual sua beleza tivera principalmente origem. A outra havia agora alcançado uma unidade própria, mas era alta, fútil e infindavelmente repetitiva. Tinha pouca harmonia, antes um som uníssono e clamoroso, como o de muitas trombetas soando apenas algumas notas. E procurava abafar a outra música pela violência de sua voz. Mas suas notas mais triunfais pareciam ser adornadas pela outra, e entremeadas em seu próprio arranjo solene. No meio dessa contenda, na qual as mansões de Ilúvatar sacudiram, e um tremor se espalhou, atingindo os silêncios até então impassíveis. Ilúvatar ergueu-se mais uma vez, e sua expressão era terrível de ver. Ele então levantou as duas mãos em um acorde mais profundo que o abismo, mais alto que o firmamento, penetrante como a luz do olho de Ilúvatar. A música cessou. Então falou Ilúvatar e disse: Poderosos são os Ainurs, e o mais poderoso dentre eles é Melkor. Mas, para que ele saiba e saibam todos os Ainurs, que eu sou Ilúvatar. Essas melodias que vocês entoaram, irei mostrá-las para que vejam o que fizeram. E tu, Melkor, verás que nenhum tema pode ser tocado sem ter em mim sua fonte mais remota. Nem ninguém poderá alterar a música contra a minha vontade. E aquele que tentar,
provará não ser senão meu instrumento na invenção de coisas ainda mais fantásticas que ele próprio nunca imaginou. E então os Ainur sentiram medo e ainda não compreenderam as palavras que lhes eram dirigidas. E Melkor foi dominado pela vergonha, da qual brotou uma raiva secreta. Ilúvatar, porém, ergueu-se em esplendor e afastou-se das belas regiões que havia criado para os Ainurs. E os Ainur o seguiram. Entretanto, quando eles entraram no vazio, Ilúvatar lhes disse: Contemplem sua música. Ele lhes mostrou uma visão, dando-lhes uma imagem onde antes havia somente o som. E eles viram um mundo tornar-se visível aos seus olhos, e ele formava um globo no meio do vazio, e se mantinha ali, mas não pertencia ao vazio. E, enquanto contemplavam perplexos, esse mundo começou a desenrolar sua história. E a eles parecia que o mundo tinha vida e crescia. E depois que os Ainur haviam olhado por algum tempo, calados, Ilúvatar voltou a dizer: Contemplem sua música. Este é seu repertório. Cada um de vocês encontrará aí, em meio à imagem que lhes apresento, tudo aquilo que pode parecer que ele próprio inventou ou acrescentou. E tu, Melkor, descobrirá todos os pensamentos secretos de tua mente e perceberás que eles são apenas uma parte do todo e subordinados à sua glória. Em muitas outras palavras disse Ilúvatar aos Ainur naquele momento, e em virtude da lembrança de suas palavras e do conhecimento que cada um tinha da música que ele próprio criara, os Ainur sabem muito do que foi, do que é e do que será, e deixam de ver poucas coisas. Mas algumas coisas há que eles não conseguem ver, nem sozinhos, nem reunidos em conselho. Pois a ninguém a não ser a si mesmo Ilúvatar revelou tudo o que tem guardado. E em cada era surgem novidades que não haviam sido previstas, pois não derivam do passado. E assim foi que, enquanto essa visão do mundo lhes era apresentada, os Ainur viram que ela continha coisas que eles não haviam imaginado. E com admiração viram a chegada dos filhos de Ilúvatar, e também a habitação que era preparada para eles, e perceberam que eles próprios, na elaboração de sua música, estavam ocupados na construção dessa morada, sem saber, no entanto, que ela tinha outro objetivo além da própria beleza. Pois os filhos de Ilúvatar foram concebidos somente por ele, e surgiram com o terceiro tema. Eles não estavam no tema de Ilúvatar, que Ilúvatar propusera no início, e nenhum dos Ainur participou de sua criação. Portanto, quanto os Ainur os contemplaram, mais ainda os amaram por serem os filhos de Ilúvatar diferentes deles mesmos, estranhos e livres. Por neles verem a mente de Ilúvatar refletida mais uma vez e aprenderem um pouco mais de sua sabedoria, a qual, não fosse por eles, teria permanecido oculta até mesmo para os Ainur. Ora, os filhos de Ilúvatar são elfos e os homens, os primogênitos e os sucessores. E em meio a todos os esplendores do mundo, seus vastos palácios e espaços e seus círculos de fogo, Ilúvatar escolheu um local para habitar nas profundezas do tempo e no meio das estrelas incontáveis. E essa morada poderia parecer insignificante para quem leve em conta apenas a majestade dos Ainurs.
e não sua terrível perspicácia, e considere toda a área de Arda como o alicerce de uma coluna, e a erga até que o cone do seu topo seja mais aguçado que uma agulha. Ou contemple somente a vastidão incomensurável do mundo, que os Ainurs ainda não moldando, não a precisão detalhada com que moldam todas as coisas que ali existem. Mas, quando os Ainurs contemplaram essa morada numa visão e viram os filhos de Ilúvatar surgirem dentro dela, muitos dos mais poderosos dentre eles concentraram todo o seu pensamento e desejo nesse lugar. E desses, Melkor era o chefe, exatamente como no início ele fora o mais poderoso dos Ainur que haviam participado da música. E ele fingia, a princípio, até para si, que desejava ir até lá e ordenar tudo pelo bem dos filhos de Ilúvatar, controlando o turbilhão de calor e frio que o atravessava. No fundo, porém, desejava submeter à sua vontade tanto elfos quanto homens, por invejar-lhes os dons que Ilúvatar prometera conceder-lhes. E Melkor desejava ter seus próprios súditos e criados, ser chamado de senhor e ter comando sobre a vontade de outros. Já os outros Ainur contemplaram essa habitação instalada nos vastos espaços do universo, que os elfos chamam de Arda, a Terra, e seus corações se alegraram com a luz, e seus olhos encheram muita e seus olhos, enxergando muitas cores, se encheram de contentamento. Porém, o bramido do oceano lhe trouxe muita inquietação. E observaram os ventos e o ar, e as matérias das quais Arda era feita, de ferro, pedra, prata, ouro e muitas substâncias. Mas de todas era a água a que mais enalteciam. E dizem os Elders que na água ainda vive o eco da música dos Ainurs mais do que em qualquer outra substância existente na terra. E muitos dos filhos de Ilúvatar escutavam, ainda insaciados, as vozes do oceano, sem contudo saber por que o fazem. Ora, foi para a água que aquele Ainu, que os elfos chamam de Ulmo, voltou seu pensamento. E de todos foi ele quem recebeu de Ilúvatar noções mais profundas de música. Já sobre os ares e os ventos, mais havia refletido Manwë, o mais nobre dos Ainur. Sobre a textura da terra havia pensado Auli, a quem Ilúvatar concedera talentos e conhecimentos pouco inferiores aos de Melkor. Mas a alegria e o prazer de Auli estão no ato de fazer e no resultado desse ato, não na posse em sua própria capacidade, motivo pelo qual ele dá e não acumula, é livre de preocupações e sempre se interessa por alguma obra nova. E Ilúvatar falou a Ulmo e disse: não vês como aqui neste pequeno reino, nas profundezas do tempo, Melkor atacou tua província? Ele ocupou o pensamento com um frio severo e implacável, mas não destruiu a beleza de tuas fontes nem teus lagos cristalinos. Contempla a neve e o belo trabalho da geada. Melkor criou calores e o fogo sem limites, e não conseguiu secar teu desejo nem sufocar de todo a música dos mares. Admira então a altura e a glória das nuvens, e das névoas em permanente mutação, e ouve a chuva cair sobre a terra. E nessas nuvens tu és levado mais para perto de Manwë, teu amigo, a quem amas. Respondeu então Ulmo: na verdade, a água tornou-se agora mais bela do que meu coração imaginava. Meu pensamento secreto não havia concebido o floco de neve, nem
toda a minha música estava contida a chuva que cai. Procurarei Maui para que ele e eu possamos criar melodias eternamente para teu prazer. E Manwë e Ummo se aliaram desde o início e, sob todos os aspectos, serviram com a máxima fidelidade aos objetivos de Ilúvatar. Porém, no momento em que Ummo falava, e enquanto os Ainur ainda contemplavam a visão, ela foi recolhida e permaneceu oculta. Pareceu-lhes que, naquele instante, eles percebiam que uma nova realidade, as trevas, que eles ainda não conheciam a não ser em pensamento, estavam, porém, apaixonados pela beleza da visão e fascínio pela evolução do mundo que nela ganhava existência. E suas mentes estavam totalmente voltadas para isso, pois a história estava incompleta e os círculos do tempo ainda não totalmente elaborados quando a visão foi retirada. E alguns disseram que a visão cessou antes da realidade do domínio dos homens e do desaparecimento gradual dos primogênitos, motivo pelo qual, embora a música estivesse sobre todos, os Valar não viram com o dom da visão as eras posteriores ou o final do mundo. Houve então inquietação entre os Ainur, mas Ilúvatar os conclamou e disse: Conheço o desejo em suas mentes de que aquilo que viram venha na verdade a ser. Não apenas no pensamento, mas como vocês são e, no entanto, diferente. Logo eu digo, eia que essas coisas existam, e mandarei para o meio do vazio a chama imperecível, e ela estará no coração do mundo, e o mundo existirá. E aqueles de vocês que quiserem poderão descer e entrar nele. E de repente os Ainur viram ao longe uma luz, como se fosse uma nuvem com um coração vivo de chamas. E souberam que não era apenas uma visão, mas que Ilúvatar havia criado algo novo. Ea, o mundo que é. Aconteceu assim de, entre os Ainurs, alguns continuarem residindo com Ilúvatar fora dos limites do mundo. Mas outros, e entre eles muitos dos mais fortes e belos, despediram-se de Ilúvatar e desceram para nele entrar. No entanto, essa condição Ilúvatar impôs, ou talvez fosse consequência necessária de seu amor, que o poder deles a partir daí fosse contido no mundo, e a ele restrito, e nele permaneceria para sempre até que ele se completasse, para que eles fossem a vida do mundo, e o mundo a deles. E por esse motivo foram chamados de Valar, os poderes do mundo. Mas quando os Valars entraram em Eia, a princípio ficaram assustados e desnorteados, pois era como se nada ainda estivesse feito daquilo que haviam contemplado na visão. Tudo estava a ponto de começar, ainda sem forma, e a escuridão era total, pois a grande música não havia sido senão a expansão e o florescer do pensamento nas mansões eternas, sendo a visão apenas um prenúncio. Mas agora eles haviam entrado no início dos tempos, e perceberam que o mundo havia sido apenas prefigurado e pronunciado, e que eles deveriam concretizá-lo. Assim teve início sua enorme labuta em espaços imensos e inexplorados, e em eras incontáveis e esquecidas, até que nas profundezas do tempo e no meio das vastas mansões de Ea, veio a surgir a hora e o lugar em que foi criada a habitação dos filhos de Ilúvatar.
e nessa obra a parte principal coube a Manwë, Auli e Yumo. Mas Melkor também estava ali desde o início e interferia em tudo o que era feito, transformando, se conseguisse, de modo que satisfizesse seus próprios desejos e objetivos. E ele acendia enormes fogueiras. E assim, quando a terra ainda era jovem e repleta de energia, Melkor a cobiçou e disse aos outros Valar: Este será o meu reino, e eu o designo apenas como meu. Manwë era, porém, irmão de Melkor na mente de Ilúvatar, e ele foi o principal instrumento do segundo tema de Ilúvatar, que Ilúvatar havia criado para combater a dissonância de Melkor. E Manwë chamou a si muitos espíritos superiores e inferiores, e eles desceram aos campos de Arda e auxiliaram Manwë, evitando que Melkor impedisse para sempre a realização de seu trabalho e que a terra murchasse antes de florescer. E Manwë disse para Melkor: Este reino tu não tomarás como teu, pois muitos trabalharam aqui não menos do que tu. E houve luta entre Melkor e os outros Valar. E, por algum tempo, Melkor recuou e partiu para trás, para outras regiões, e lá fez o que quis, mas não tirou de seu coração o desejo pelo reino de Arda. Então os Valars assumiram formas e matizes, e atraídos para o mundo pelo amor aos filhos de Ilúvatar, por quem esperavam, adotaram formas de acordo com o estilo que haviam contemplado na visão de Ilúvatar, menos na majestade e no esplendor. Além do mais, sua forma deriva de seu conhecimento do mundo visível, em vez de derivar do mundo em si. E eles não precisam dela, a não ser apenas como as vestes que usamos, e, no entanto, podemos estar nus sem sofrer nenhuma perda de nosso ser. Portanto, os Valar podem caminhar, se quiserem, despidos, e nesse caso nem mesmo os Eldar conseguem percebê-los com clareza, mesmo que estejam presentes. Quando os Valar desejam trajar-se, porém, costumam assumir, alguns, formas masculinas, outros formas femininas, pois essa diferença de temperamento eles possuem desde o início, e ela somente se manifesta na escolha de cada um, não sendo criada por essa escolha, exatamente como entre nós o masculino e o feminino podem ser revelados pelos trajes, mas não criados por eles. Mas as formas com as quais os grandes se ornamentam não são sempre semelhantes às formas dos reis e rainhas dos filhos de Ilúvatar, já que às vezes eles podem se revestir do próprio pensamento, tornando visível em formas de majestade e terror. E os Valar atraíram para si muitos companheiros, alguns menos grandiosos do que eles, outros quase tão grandiosos quanto eles. E juntos trabalharam na organização da terra e no controle de seus tumultos. Melkor então viu o que era feito, que os Valars caminhavam sobre a terra como forças visíveis, trajados com roupas do mundo, e eram lindos e gloriosos ao olhar, além de jubilosos, e que a terra estava se tornando um jardim para seu prazer, já que seus turbilhões estavam subjugados. Cresceu-lhe então muito mais inveja, e ele também assumiu forma visível. Mas, em virtude de seu ânimo e do rancor que nele ardia, essa forma era escura e terrível. E ele desceu sobre Arda com um poder e majestade maiores do que os de qualquer outro Vala.
como uma montanha que avança sobre o mar e tem seu topo acima nas nuvens, que é revestido de gelo e coroado de fumaça e fogo. E a luz dos olhos de Melkor era como uma chama que faz murchar com seu calor e perfura com um frio mortal. Assim começou a primeira batalha dos Valar com Melkor pelo domínio de Arda. E sobre esses tumultos os elfos sabem pouquíssimo, pois o que foi aqui declarado teve origem dos próprios Valar, com quem os Eldalie falavam na terra de Valinor e por quem foram instruídos. Mas os Valars pouco se dispõem a relatar sobre as guerras anteriores à chegada dos Elfos. Disse, porém, entre os Elders que os Valar sempre se esforçaram, apesar de Melkor, para governar a terra e prepará-la para a chegada dos primogênitos. E eles criaram terras, e Melkor as destruía. Sulcavam vales, e Melkor os erguia. Esculpiam montanhas, e Melkor as derrubava. Abriam cavidades para os mares, e Melkor os fazia transbordar. E nada tinha paz ou se desenvolvia, pois mal os Valar começavam algum trabalho, Melkor o desfazia e corrompia. E, no entanto, o trabalho deles não foi totalmente em vão. E, embora em tarefa ou em parte alguma sua vontade e determinação fosse perfeitamente cumpridas, e todas as coisas fossem em matiz e forma diferentes da intenção inicial dos Valar, apesar disso, lentamente a terra foi moldada e consolidada. E assim, finalmente estabeleceu-se a morada dos filhos de Ilúvatar nas profundezas do tempo e no meio das estrelas incontáveis.